Olá, sétimo! Vamos então para a nossa segunda aula dessa semana? Então tá bom. Olha só, continuando aí as atividades. Onde que a gente parou então? No início do terceiro capítulo, não foi? Do capítulo 3 do livro. E o que a gente vai estudar nesse capítulo 3? A gente vai estudar o gênero textual causo e conto, tá? Que são as narrativas populares. A gente vai estudar o verbo, a conjugação e uso dos verbos irregulares, tá bom? Como se conjuga e como usa. E a ortografia no caso do acento diferencial, tá bom? Continuando aquele acento do pôde, do pode, tá bom? Aquele acento que é só para realmente para diferenciar uma palavra da outra, uma vez que a escrita delas são idênticas, apesar da pronúncia ser diferente, ok? Então vamos continuar então com isso daí. Olha só. Causo. Lá em cima na página 64. O causo é um gênero oral muito comum na tradição de contar histórias. Normalmente os causos são usados na oralidade. A gente fala, a gente conta os causos. Entendeu? É um gênero bem antigo, bem usado mesmo pelos nossos ancestrais, que eles utilizavam para ir contando histórias em volta da fogueira, na roça, juntava todo mundo. Isso existe até hoje. Vocês devem se lembrar, a gente já deve ter passado por isso quando vão para sítio, granja, junta todo mundo ali em volta ali de uma fogueira, né? E para contar os causos, né? Ele surgiu da necessidade de se registrar fatos reais ou inventados que, de algum modo, se perderiam com o tempo. Então, uma forma de ir passando de geração para geração, e normalmente são alguns casos engraçados, são casos de medo, são casos que podem ter algum ensinamento, tá bom? E aí a gente pode ler esse aqui, que é Matuto no Futebol, tá? A gente lê esse causo. E aí o que acontece? A gente pode fazer atividade, que são atividades de interpretação de texto, tá? Mas aí aqui fala de coisas interessantes, sempre falo para vocês, dá uma olhadinha aí nos quadradinhos em volta. Biografia, o que é uma biografia? Bio é vida, grafia é escrita, então é escrita da vida de alguém, tá vendo? José Laurentino Silva. O Zé Laurentino nasceu em Puxinamã, Paraíba, e desde criança já tinha contato com música e poesia, tendo como primeira influência os próprios pais. José Laurentino é considerado um dos maiores expoentes da cultura nordestina e deixou um legado importante para a literatura paraibana. Faleceu no dia 15 de setembro de 2016, em Campina Grande, aos 73 anos. Falou da vida dele. Isso daqui falou da vida de Zé Laurentino, falou o nome dele completo, onde ele nasceu, como ele viveu, qual foi a influência que ele sofreu para poder ser escritor. Então isso é uma biografia, escrita sobre a vida de alguém, tá? No caso, a escrita da vida de Zé Laurentino, ok? O caos. O caos é uma narrativa curta, geralmente falada, que trata de um fato ou acontecimento real ou fictício, como as situações do dia a dia, e pode ser de humor, de mistério ou ainda envolver suspense. Tá vendo? Conforme eu falei para vocês. Junta todo mundo ali, conta um caos, alguma coisa que aconteceu no dia a dia. Aí pode ser de humor, pode ser de suspense, de mistério, ou algum outro ensinamento que queira passar, entendeu? E vai passando, esses causos vão sendo contados de geração para geração. Você escuta, a sua mãe escutou seu avô, aí ela passou para você, você vai passar para o seu filho, e assim vai indo. Às vezes tem outros causos também do dia a dia, né? Coisas que aconteceram ali daquele momento, ali da vida da pessoa, tá bom? E aí ela resolve contar. Então ele pode fazer 64 a 65, e aqui na 66 lá em cima, ó. É comum em causos os personagens serem caracterizados apenas por traços de comportamento, por apelidos ou pela função de atividade que exerce. No texto que você acabou de ler, Zé Laurentino é caracterizado como caboclo matuto. O personagem de juiz, de nome Ernesto, é chamado de apitador, nome que se liga ao cargo que exerce. Apitador, porque ele é juiz de futebol. Vocês vão dar uma lida, tá? O matuto no futebol. No futebol, olha só, o matuto no futebol. É justamente o quê? Alguém que não sabe muito bem jogando futebol, tá?
Há também outros personagens cujos nomes seguem essa regra. Zé Paraíba, o filho de Chica Brejeira. Outra característica dos caos é que a época e o lugar onde acontecem os fatos narrados podem não ser especificados. E geralmente não é possível identificar o autor da história. Tá vendo? Então, olha só, eles sempre usam muito apelidos para nomear as pessoas, tá? A época e o lugar não é marcado e também muitas vezes a gente não consegue identificar o autor. Então, isso também é importante, pode grifar isso daí, tá? Que são as características do causo, desse gênero textual, tá? Que a gente está estudando agora. E presta atenção, gente, sempre nos enunciados, que muitas das vezes os enunciados vêm com alguma outra característica. E quando você perceber que aquilo é uma característica, grifa, tá? Então, por isso a importância também do resumo, que aí você vai juntando no resumo todas as características desse gênero textual, tá? O que vai facilitar ainda mais a sua compreensão e o seu ensinamento daquilo que é, tá bom? Aí a gente vai passar para o verbo irregular por. O verbo por é irregular. A seguir temos os quadros de sua conjugação. Observação. Todos os verbos derivados de por seguem a mesma conjugação. Exemplo. Todos os verbos que derivam de por. O verbo original é por. O verbo que vem depois dele, tá? E que se fez através dele. Antepor, compor, contrapor, decompor, depor, dispor, expor, impor, indispor, opor, pospor, predispor, pressupor, propor, recompor, repor, sobrepor, supor e transpor. Olha quantos verbos nós temos depois de por. Que o por originou. Por foi o verbo primeiro que surgiu. E depois dele vieram esses outros, que são verbos derivados. Ok? Então, olha só, todos eles também são irregular, também são verbo irregular. E o que é verbo irregular, que a gente aprendeu na última aula? É o verbo cujo o radical, ele sofre alteração, tá? Ele vai sofrer alguma alteração, ele não vai se manter o tempo inteiro daquele jeito, igual os outros verbos que a gente viu, ok? Como, por exemplo, namorar. Eu namoro, tu namora, eles namoram. Olha como que até o M é todo certinho. Só as terminações que vai mudando. Namo, até o R, ó. Namo e o R. Tudo certinho, namor, tá? É tudo igual, é sempre daquele jeito. Independente da pessoa, independente do modo, independente do tempo. Vai sempre ser daquele jeito. Enquanto que o verbo irregular, não. Esse radical, ele muda, ele altera, ele sofre alteração, tá bom? E olha lá, ó, o presente do indicativo. Eu ponho, tu pões, nós pomos, vós pondes e eles põem. Olha como que ele sofreu, o tempo inteiro ele sofreu, né, mudanças constantes no seu radical. Olha o pretérito perfeito. Eu pus, já é com u. Tu pusestes, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. E aí você pode falar, no pretérito perfeito, a maioria está com pu. Realmente, a maioria está com p e u, mas ele pôs. Então, já sofreu. É uma alteração. Não seguiu a regra, ok? Então, ó, pretérito imperfeito. Eu punha, tu punha, eles punham, nós punhamos, vós punheis, eles punham. Aqui já tem uma regularidade, mas essa regularidade se difere do pretérito imperfeito, que se difere do presente. Então, não adianta falar que é uma regularidade somente no pretérito imperfeito, tá bom? Ele é irregular. Ele não apresenta uma regularidade constante em todos os tempos, em todos os modos. Entendeu? Cada modo apresenta-se de um jeito. E dependendo, cada tempo de um jeito. E o tempo, dentro do mesmo tempo, às vezes pode haver uma alteração. Ok? Então, tá bom. Então, ó, no pretérito mais perfeito, no futuro do presente, no futuro do pretérito, tá lá, ele tá sempre mudando, tá? Dá uma lida aí, pra gente poder não ficar lendo tudo, porque senão o vídeo vai ficando muito grande, tá? E vocês vão lendo e vocês vão vendo que realmente como que acontece essa irregularidade. Leem com bastante atenção, ok? Passou. Pode fazer o exercício da página 68. E aí a página 69 tem o como se escreve. Acento diferencial, verbo por e preposição por.
Tá? Agora, lembra que a gente estudou sobre o pôde e o pode? Agora a gente vai estudar sobre o por, o verbo por e a preposição por. São diferentes, ok? Ó, você já viu que a forma verbal pôde no passado leva acento para diferenciar de pode no presente. Olha, grife isso daí. O pôde no passado ele tem um acento, que a gente viu lá no finalzinho do capítulo 2, né? E o pode, que é aberto, não leva acento, e o pode é no presente. Ele pode sair agora, presente. Ele não pôde sair, passado. Com o verbo por e a preposição por, acontece a mesma coisa. O acento gráfico tem a função de diferenciar essas duas classes de palavras. Exemplo, aqui, olha só, na forma verbal pôde e pode, os dois são verbos. E aí o acento aí para diferenciar se um é presente ou se o outro é passado. No caso do verbo por, com a preposição por, um é verbo, tá na classe, muda a classe gramatical. Um é verbo e o outro é preposição, tá? Então, se liguem nisso também. Então, ó, com o verbo por e a preposição por acontece a mesma coisa. Acento gráfico tem a função de diferenciar essas duas classes de palavra. Pode grifar. Eu vou pôr o livro sobre a mesa. Você pode mudar por colocar. Eu vou colocar o livro sobre a mesa. Tá vendo? Então, se você mudou e o colocar encaixou, é porque é o verbo. Então, eu vou pôr o livro sobre a mesa, eu vou colocar o livro sobre a mesa. É verbo. E quando for verbo, leva acento. Ok? Perceba que nessa frase o verbo pôr pode ser substituído pelo verbo colocar. Viu? Vou colocar o livro sobre a mesa. Agora, observe este exemplo. Vou por este caminho. Vou por este caminho. Eu vou por este caminho. Não por aquele. Vou por este. Dá para substituir? Vou colocar este caminho? Como assim, né? Perde sentido. Então, neste caso, entendemos pelo contexto que se trata de preposição. Uma vez que ao tentarmos substituir pelo verbo colocar, não obtemos sentido na frase. Tá vendo? Então, escreva por ou por conforme o caso, ok? Então, vamos lá. Vamos pôr os pingos nos is. Que por que é esse aqui? Vamos colocar os pingos no i. Deu certo. Então, aqui é um verbo, ok? Então, o verbo por com acento. Troquei meu celular por um novo. E aí? Troquei meu celular, coloquei um novo? Não deu, né? Então, é por. Se é por, é uma preposição. Então, troquei meu celular por um novo. Ok? Então, tranquilo, podem fazer as atividades. E aí virou, na página 70, tem estudo do texto, que é o conto popular. E o que é esse estudo do texto, gente? É uma interpretação de texto, tá ok? Então, interpretação de texto sobre conto popular, para vocês já irem pegando mesmo, né, esse gênero textual. Então, podem fazer essa interpretação de texto também, tá ok? E aí, ó, olha lá na página 73. Os textos conversacionais apresentam uma sequência de diálogo que se caracteriza pela alternância das pessoas de discurso, ou seja, cada um por vez tem um turno da fala. Cada hora um fala. Olha lá, ó, os três homens atentos, na página 70. Dá uma olhadinha. É o conto popular que vocês vão fazer a interpretação de texto dele e vão analisar o gênero textual. Olha lá, tá vendo como que ele é todo através de diálogo? É todo marcado com 2 pontos e travessão? Tá vendo? Então, esse é o comum realmente dos textos conversacionais, tá bom? Narrativas, entrevistas, histórias em quadrinhos, peças teatrais e até piadas usam essas sequências de diálogo para desenvolver o assunto abordado, tá bom? A principal função dos textos conversacionais é apresentar diferentemente a fala dos personagens, demonstrando inclusive a maneira particular de falar de cada um deles. Então, olha que interessante, esses contos, ele mostram justamente a maneira com que ele fala, então não vai usar aqui o tempo inteiro a língua normativa, tá? A língua erudita, a língua correta da escrita, e vocês vão perceber isso, que utiliza a linguagem realmente falada por quem está falando, entendeu? Então, olha, como por exemplo, vamos ver
Aqui, ó. 3 homens caminhavam juntos por uma estrada quando passou por um deles um velho muito apressado. Por acaso vocês viram o meu camelo? Ele perguntou, cheio de preocupação. O primeiro homem respondeu-lhe com outra pergunta. Seu camelo é cego de um olho? É sim, disse o cameleiro. Ele não tem um dos dentes da frente? Continuou o segundo homem. É isso mesmo. É manco de uma perna? Completou o terceiro. Com certeza, ele afirmou. Os 3 homens, então, aconselharam a seguir na direção onde eles tinham vivido. Logo encontraria seu camelo. Não achei nada. Então, aqui eu não estou achando nenhuma marca da oralidade por enquanto. Mas conforme vocês forem lendo, vocês vão ver que tem marcas da oralidade. O que é marca da oralidade? É a maneira com que a gente fala, que muitas vezes não é a maneira correta da escrita, tá bom? Mas está errado? Não, não está errado. É só a maneira com que a gente fala, são marcas da oralidade, tá joia? Podem fazer então as atividades e aí até a página 74, na verdade até a página 75, número 11, tá bom? O estudo da língua, verbo irregulares, ver e vir, a gente deixa para a próxima aula, ok? Então ficaram então da página 51, ó, da página 62, que foi o início mesmo do capítulo 3, tá bom? Todinho para vocês fazerem até a página 75, o número atividade 11, ok? E vou deixar também para vocês o livro de atividades, que é aquele livro mais fininho, tá? Que vocês podem fazer da página 24 até a página 34, número 17, ok? Verbos irregulares, ver e vir, a gente deixa para a próxima aula, tá? Tanto do livro de atividade quanto do livro didático, tá bom? Então, vocês já têm um material bacana para vocês fazerem até a próxima aula, ok? E fiquem bem e fiquem em casa. Um beijo!